Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Cá estamos nós outra vez. Cá estamos não é? nós. Ontem o nosso filho mais pequeno ouviu-nos a dizer: olha, amanhã às X horas vamos gravar o podcast. E ele disse: quantos episódios é que vocês já têm do podcast? E ele disse tipo 700? Não, já são mais de 300, não é? São muitas conversas de desenvolvimento pessoal. Pois é, e hoje temos aqui mais um assunto que Hoje vamos falar quiseste sobre né? standards, sobre Standards. padrões. Yeah. Vamos discutir o que são padrões na nossa vida, Standards, a sim. diferença entre padrões individuais e sociais. Yeah. Vamos falar sobre elevação de padrões e o que é que isso implica e se isso é sempre bom ou também tem aqui algum lado menos interessante. Ou se às vezes é preciso baixar os standards. Sim. Não é? E vamos discutir também o que é preciso e como especificamente é que se faz essa tal cena de elevar padrões ou aumentar standards. Yep. Sim, e no Boa. final, como sempre, vamos ter uma prática inspiradora para ajudar neste processo. Certo. Olha, antes de avançarmos com a conversa, eu queria só partilhar aqui uma coisa, porque tenho tido muitas pessoas, deve ser porque eu partilhei muito sobre a última certificação e depois agora também estamos na certificação no Brasil. Portanto, tem havido muita certificação nas minhas stories, logo recebo mais perguntas sobre isso, se não há outro tipo de curso mais curto e por aí fora. E nós, há pouco tempo, ainda não falámos muito sobre isso, não é? Há pouco tempo lançamos 2 cursos de introdução, um ao coaching e outro à parentalidade consciente. Portanto, estão disponíveis na nossa na escola Life Training. escola.lifetraining.com.pt. Certo. São cursos rápidos que fazem em 1 ou 2 semanas e são totalmente self-paced, ao vosso ritmo. Ou seja, entram, têm os vídeos, têm textos de apoio e podem fazer ao vosso ritmo. E são 2 cursos que nós desenhamos nós fizemos em parceria, não é? No curso de Introdução à Parentalidade Consciente eu também estou lá e tu também estás no curso de Introdução ao Coaching, mas nós desenhamos estes cursos para dar uma base que permita ao aluno entender exatamente o que é parentalidade consciente, exatamente o que é coaching e ter as ferramentas mínimas de intervenção. Para depois, mais tarde, se quiser, poder fazer um estudo mais profundo, mas conseguir entender as bases disto e perceber se isto é uma coisa que quero trazer para a minha vida. Exatamente. E coisas específicas para usar já naquele momento que começam a aprender. Portanto, escola.lifetraining.com.pt. Era só isso que eu queria dizer. E ficamos muito contentes com estes cursos, porque nós sabemos que há pessoas que gostariam de saber de uma forma mais organizada sobre estas áreas do que aquilo que nós vamos partilhando aqui no podcast. E que não mais estruturado do que mais estruturado e não estão ainda num ponto de quero fazer uma certificação e fazer um curso mais aprofundado e portanto tem esta alternativa que eu acho que é mesmo muito boa. E o nosso compromisso é fazermos mais desses cursinhos, não é? Sim, nós vamos fazer mais destes, daquilo que nós chamamos de cursos rápidos, que são cursos que o aluno pode em 1 ou 2 semanas fazer e ficar logo ganhar uma boa compreensão. Sim, e ganhar boas ferramentas. Estou aí a preparar 2 ou 3 novos. 3? 2 ou 3. Ei, não falaste disso. Que eu acho que vão ser mesmo muito interessantes. Boa. Okay. Então, vamos. Então aí vamos nós para a conversa desta semana sobre standards. Então, Mia, hoje eu quero falar contigo sobre standards. Sobre padrões. Ok. Sobre padrões. Aqui num sentido de desenvolvimento pessoal, não é? Certo. Falar sobre com o que é que nós nos comparamos, com o que é que nós comparamos os nossos comportamentos e os nossos resultados, certo. Por forma a decidir se são suficientes ou insuficientes, não é? De acordo com aquilo que nós queremos ou de acordo com o que a sociedade quer? Bem, se vamos falar de standards, podemos falar dos teus standards pessoais ou podemos falar dos standards socialmente promovidos ou até socialmente impostos. Não é? Exato. Sim, portanto, querer, no fundo... Tudo. Tudo, porque tu já ouviste muitas vezes no âmbito do desenvolvimento pessoal, certo. Né, a afirmação de que a tua vida depende dos teus standards.
Porque se tu tiveres standards baixos... Isto é a promessa. A A promessa, sim, né? sim. Se tu tiveres standards baixos, por exemplo, dentro de um relacionamento, se eu tiver um standard baixo em relação ao respeito com que eu consigo lidar, o respeito do outro para comigo, com que eu Certo. consigo lidar Certo, és pouco exigente ou Sou muito pouco exigente, ou seja, a pessoa pode-me desrespeitar, mas mesmo assim isto ainda está... Desde que a pessoa não me bata, por exemplo, está dentro Certo. do meu Quer standard. dizer que tens estándares baixos. Sim. Enquanto que se eu tiver um standard mais alto, há um conjunto de situações com que eu não estou disposto a aturar, não é? Certo. Não estou disposto a aceitar. Sim. Logo, se eu tiver standards mais altos, isto é a promessa. Certo. Com standards mais altos eu tendo a ter uma vida melhor, não é? Certo. Sei lá, imagina, uma coisa assim mais numérica. O meu standard mínimo é 1000 euros por mês. Não é? Portanto, eu não estou disposto a trabalhar para ninguém por menos de 1000 euros. Enquanto que a pessoa do lado, o standard mínimo é 5000. Portanto, a proposta de algumas abordagens em aumento pessoal é que quem tem o standard mais alto tende a ter na sua vida situações onde o standard é respeitado. Diz-se muitas vezes, não é? A frase que me vem assim à volta disto é you have to raise your standards, não é? Tens que aumentar os teus standards. Exatamente. Os teus standards. Como um apelo. Sim, tens de aumentar a tua exigência e, sobretudo, a tua autoexigência. Certo. A proposta é que nós muitas vezes nos deixamos que na nossa vida aconteçam um conjunto de situações que quando nós refletimos verdadeiramente sobre elas dizemos eu não gosto disto, isto não me agrada, eu preferia que fosse diferente, mas ainda assim eu tolero as situações, eu não faço nada em relação a elas, eu deixo que elas estejam aqui. Certo. Ou seja, elas ainda assim estão acima do meu standard mínimo. Certo. Portanto, a proposta é se eu aumentar o meu standard mínimo, há um conjunto de situações em relação às quais eu vou fazer alguma coisa, ou vou afastá-las, ou vou saltar fora de relações, ou de contratos de trabalho que tenho, ou quer que seja, sim, porque estou a dizer de acordo com os meus novos standards, eu isto já não aceito. Logo a prazo vou tender a melhorar os meus resultados. E quando alguém diz isso, não é? Aqui este apelo, you have to raise your standards, é como se fosse uma coisa fácil de fazer. Exato. É essa a tua... Eu não sei se estão a dizer que é fácil, mas estão a dizer que se calhar podes colocar aí a tua atenção, não é? Certo. Mas também é uma coisa que como se dependesse apenas de ti, não é? É um bocadinho empoderar o outro também, não é? Aumenta os teus standards e vais-te... Sim, eu vejo isto às vezes dito em relação a áreas que parecem aparentemente muito debaixo do nosso controle. Certo. Por exemplo, sei lá, em relação aos relacionamentos. Não. Ia para uma coisa que está aparentemente mais debaixo do teu controle do que isso. A tua alimentação, sim. o teu nível de exercício físico, não é? Que é, tu tens, quando te dizem, é que eu não estou em boa forma física, não sei o quê, faço umas caminhadas e procuro ter algum cuidado com a alimentação. E alguém te diz, não, mas tu tens que aumentar o teu standard. O teu standard mínimo deveria ser fazer 30 minutos de exercício físico intenso por dia. Certo. Não é? Portanto, se tu aumentasses esse standard e não aceitasses de ti menos do que isso, os teus resultados iam melhorar. Eu acho que este é o raciocínio que está aqui implícito. Certo. Sim. Eu pensei que ias continuar a dizer mais alguma coisa. Não, isto é sobre isto que eu quero falar. Sim, eu é sobre isto. Porque será que isto é assim, é tão... porque se for assim tão linear, então let's go, aumentamos os nossos standards. A partir de agora o meu standard é mínimo 100 mil euros por mês, mínimo 2 horas de exercício físico intenso, mínimo nos relacionamentos, só quero ter relacionamentos românticos com quem me der isto e isto. E eu próprio não aceito de mim trazer para o relacionamento menos do que isto. Onde é que há aqui alguma falha nesta forma de pensar? Assim, a primeira coisa que me veio agora à mente quando te vi a dizer estas últimas coisas é que, por um lado, é um privilégio poderes pensar sobre aumentar os teus standards, não é? Como é um privilégio pensar no desenvolvimento pessoal no geral, não é? Acho que é importante nós admitirmos que temos tantas coisas asseguradas na nossa vida que realmente podemos investir tempo em refletir sobre os nossos standards, não é? Mas o que é que
o que é que tu sentes que é realmente problemático com esse apelo de raise your standards? Eu vejo vejo muitos benefícios nesta proposta, não é? Porque pensando em mim e pensando naquilo que às vezes acontece com alguns clientes ou alunos ou pessoas que me pedem ajuda, às vezes há mesmo aqui uma questão do... A palavra standard, ela tende a não ser a minha favorita. Pois. Okay? Mas eu gosto mais de falar do enquadramento ou do quadro de avaliação, não é? Certo. Que é quando alguém me diz que, olha, isto é pouco ou não é suficiente, uma pergunta óbvia de coaching é pouco comparado com o quê? Ou é insuficiente comparado com o quê? Que é como quem diz, mostra-me qual é a tua escala que te permite dizer que o relacionamento é mau, ou que o trabalho é insuficiente, ou que o dinheiro não chega. Então a pessoa vai mostrar a sua escala. E às vezes tu de facto podes olhar para a escala e dizer esta escala, por comparação com outras escalas que eu já vi, parece-me pouco exigente. Enquanto que não, esta escala parece-me super exigente por comparação com outras escalas que eu já vi. Né? E de facto às vezes tu percebes que alguém aumentar um bocadinho, mexer na escala, pensar sobre isso, trazer a escala para o consciência e dizer assim, que engraçado, pois é, eu estou aqui a falar, por exemplo, de dinheiro, não é? Mas, de facto, no fundo, como tenho aqui um quadro de avaliação que tem a ver com a minha família, com os meus amigos, não é? Que me dizem que, por exemplo, que não sei quantos euros é muito, ganhar isto é muito, e, por exemplo, por causa dessa ideia, eu agora estou há algum tempo num trabalho que não gosto, que não me deixa satisfeito, mas estou sempre a pensar, pois, mas eu tenho que aproveitar porque é muito dinheiro. Certo. Mas quem é que disse que é muito? É muito comparado com o quê? É comparado com aquilo que as pessoas à minha volta acham que é muito. Portanto, começa a refletir sobre o quadro de referência. O quadro de referência que eu utilizo. E pensar sobre isto, às vezes, ajuda-me a tomar novas decisões ou a mudar alguma coisa. E às vezes posso, de facto, considerar que tenho standards muito baixos. Eu há bocado dei aquele exemplo do exercício físico. Certo. Porque às vezes há mesmo, sei lá, as pessoas dizem, eu faço exercício, eu sou ativo, eu faço caminhadas 3 vezes por semana. Não é? Diz assim, olha, mas deixa-me dar-te, por exemplo, olha, eu conheço pessoas da tua idade, mais ou menos com as tuas condições, que têm mais ou menos um dia-a-dia parecido com o teu, e que diariamente treinam 1 hora e meia, não é? Treinam ou fazem exercício físico intenso. Não precisa ser um treino formal de ir ao ginásio, mas são ativos. Há um dia em que fazem 1 hora e meia de jardinagem, assim, a sério. Há outro dia em que limpam a casa vigorosamente. Não é? Mas têm há um dia em que saem para dançar e dançam. Portanto, têm um grau de atividade muito grande. E, portanto, quando o teu quadro de avaliação é 3 vezes por semana, durante um bocadinho, chega, não é? Se calhar, ao mudares o quadro de avaliação, vais mesmo ter resultados diferentes. O meu pensamento está a disparar para tantos sítios diferentes, agora então, que nem sei por onde... Um dos sítios para onde foi? Não, um dos sítios para onde foi é que estava a pensar em que momentos é que ouço esta expressão, não é? Tens que aumentar os teus standards, que normalmente são coisas mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Estava a pensar, por exemplo, eu pessoalmente nunca ouvi ninguém a dizer a uma mãe ou um pai, tens que aumentar os teus standards como pai. Não é? Nunca ouvi ninguém dizer isso. Mas agora ao pensar, estava a pensar, isso é uma boa coisa para dizer aqui a muita gente, não é? Porque o que é que... Eu estava a fazer uma palestra no outro dia à noite, e estava lá muita gente, a sala estava cheia, eu estava a partilhar as coisas que costumo partilhar, e surgiu uma pergunta no fim, que é uma pergunta muito standard, uma pergunta que se faz tantas vezes nestes momentos. A senhora fez a pergunta de uma forma muito mais simpática do que esta que eu vou dizer, mas é esta que eu vou dizer, é o que eu ouço mais vezes. Que foi tipo, isto é tudo muito bonito, mas nós não temos tempo para isso tudo. Não é? E claro que eu tenho uma resposta para essa pergunta, mas no fundo a minha resposta... Tens que aumentar. Se calhar tens que aumentar os teus standards em relação a ti e a tua performance, digamos assim, entre aspas, como mãe ou como pai. Não é?
se calhar uma linguagem que me ajudava a chegar a mais homens, porque acho também que Raise Your Standards tem assim uma força mais, se calhar estou a generalizar demais, mas é assim um bocadinho mais masculino. Faz sentido isso, não é? Não sei, não sei. Não sei se consigo fazer. Essa energia disto parece assim um bocado mais. Mais, os objetivos e não sei o quê, percebes? Assim de. Eu parece-me que a ideia fundamental que é olha para o teu quadro de referência, eu acho que é uma boa ideia de desenvolvimento pessoal. Sim. Não é? Que é, estás a comparar isto com o quê, não é? É. Ou quando, por exemplo, mesmo quando alguém diz, isto é tudo muito bonito, mas eu não tenho tempo, não é? Mas não tens tempo comparado com o quê? Yeah. Tipo, quanto tempo é que achas que têm as pessoas que conseguem fazer isto na relação com os seus filhos? Certo. Achas que são pais e mães profissionais e não fazem mais nada? Yeah. Ou que usam o tempo que têm com os filhos de uma forma diferente para construir uma relação diferente, não é? E eu acho que a ideia, ela é genuinamente boa. Acho que, como em quase tudo, há aqui um sweet spot, não é? Que é, porque eu posso elevar os meus estándares por forma a retirar da minha vida algumas situações que violam os meus valores, que são dolorosas, que não são saudáveis para que não mim. são saudáveis nem são sustentáveis para mim e para as pessoas que estão na minha vida. Mas também posso elevar tanto os meus standards que depois me torno prisioneiro, escravo dos meus standards. Sim. Não é? E isso é uma coisa que eu tenho visto muito no âmbito de pessoas que estão à procura de um parceiro, por exemplo, que querem muito encontrar alguém com quem partilhar a vida. E às vezes, quando se lê sobre isso, também parece que os standards são tão impossíveis, não é? Que as pessoas, não é? É sempre swipe left, esquerda, direita, já não sei. Não é? Mas é sempre descartar porque não cumpre com os standards da pessoa. Sim. Não é? Portanto, às vezes nesse âmbito até diz-se que tens que baixar os teus standards. Não é? Sim. Uma das coisas espetaculares aqui do nosso podcast é que nós estamos a falar de tudo ao mesmo tempo. De repente estavas a falar de parentalidade e já estavas a fazer swipe left e swipe right e eu pensei, também podemos fazer isso com os nossos filhos. Olha, este para a esquerda, este pode ficar. Mas, olha, uma coisa que também estava aqui a pensar, que para mim é um alerta que também temos que ter, algo que temos que ter em mente quando dizemos isso. Quando eu posso pensar, ok, eu precisava de elevar os meus standards aqui nesta situação. E estou sempre a procrastinar, se calhar, em relação a elevar os standards aí. É também de investigar isso, essa parte. O que é que eu estou realmente, porque é que eu estou aqui a não conseguir elevar os meus standards quando eu sei que isso seria bom para mim, não é? Portanto, daí eu ter questionado antes, não é? Que parece que é fácil, mas eu acho que para muita gente é muito difícil. Eu acho que aqui também, embora me pareça que, em termos de desenvolvimento pessoal, é uma boa ideia questionar os estándares pessoais. Sim. Só que é um erro de pensamento utilizar única e simplesmente os estándares pessoais como um antídoto para tudo. Certo. Porque nós somos seres sociais, estamos envolvidos, não é? Por exemplo, eu podia agora estar aqui a dizer para a Almia, estou a ter tantos problemas no meu trabalho, estou esgotado e estão-me sempre a pedir mais e mais e o meu chefe até tem sido agressivo comigo, o ambiente de trabalho não é agradável, estamos a ter montes de problemas e tu dizias-me assim, Pedro, eleva os teus standards e ou elevas os teus standards e sais dessa empresa, ou elevas os teus standards e tens um comportamento mais positivo e otimista e levas tu para dentro da organização a transformação que queres. Ou seja, colocas, não é, que é uma ideia que nós também vemos a ser usada e abusada no desenvolvimento pessoal, que é foca-te em ti. Tu é que és o antídoto para tudo. Exato. E nesse processo, muitas vezes, deixamos de olhar para a forma como nós estamos organizados socialmente, como muitas das nossas empresas funcionam, não é? Bem, nós vemos as redes sociais e vemos, por exemplo, um apelo constante a elevarmos os nossos standards no que diz respeito ao autocuidado, não é? Que as pessoas dizem, eu estou cansado, estou esgotado, estou exausto, tens que ter tempo para ti, tens que fazer o teu banho de imersão, tens que ir ao spa,
tens que ter o teu tempo para a tua rotina diária, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes estamos a propor isso a pessoas que estão estão em rotinas loucas de trabalho, a ter às vezes que cuidar dos filhos, às vezes, por exemplo, uma mãe que tem que cuidar dos filhos quase sozinha ou totalmente sozinha, e no meio disto tudo, quando ela diz, estou esgotada, estou de rastos, preciso de férias, preciso de parar e não consigo. Sabes o que ela faz muitas vezes? Diz. Está quase em burnout, não é? Sim. Lê um livro sobre burnout. Também apanhei essa. Sim, mas nesse momento dizemos, amiga, tás que aumentar os teus standards e tens que cuidar de ti, não é? E não colocamos em causa a forma como a família está organizada, a forma como o trabalho está organizado, a forma como a sociedade está organizada, não é? Então pomos tudo isto aqui no Eleva aos Standards. Por isso, acho que tu inicialmente perguntaste, são os estándares pessoais ou são os estándares coletivos, sociais? Eu acho que esta ideia de nós revermos os estándares é válida para as duas abordagens, não é? Porque quais são os nossos estándares enquanto sociedade? Não é? Que, aliás, pensando bem, isso é uma das premissas da discussão política, não é? Que é quais são os nossos estándares em termos de pobreza, não é? O que é aceitável e não é aceitável? Quais são os nossos estándares em termos de riqueza? O que é aceitável e o que é que não é aceitável? E quais são os nossos estándares em termos de comportamento? O que é aceitável e não é aceitável? Sim, eu acho que aí essa discussão é mesmo interessante, porque algumas coisas são muito óbvias, não é? A legislação e regras e normas da sociedade, mas também quais são os nossos estándares em relação ao trato interpessoal. Né? Que, por exemplo, é uma coisa que eu pessoalmente gostava mesmo de que aumentássemos os estándares na forma como falamos uns com os outros, como comunicamos uns com os outros, a forma como mostramos o nosso desagrado, a forma como discordamos. Isso é assim um desejo forte que eu tenho dentro de mim. Nunca tinha posto isso nesses termos, né? Mas na realidade o que eu desejo é uma elevação dos estándares neste campo, tal como desejo muito uma elevação de estándares gerais na forma como nos relacionamos com as crianças, em casa e na escola e nas instituições. Acho que outro aspecto muito importante desta discussão é que a discussão pode ficar muito abstrata, não é? Nós podemos dizer a alguém, eleva os teus estándares, mas a pessoa pode genuinamente questionar-nos e questionar-se sobre, ok, mas como é que se faz isso? Como é que se faz elevar os estándares, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante tornar a questão específica, não é? Que é o que é um standard dentro do relacionamento? Ou o que é um standard no local de trabalho? Ou o que é um standard em termos de comunicação com outra pessoa? Não é? Qual é que é o mínimo? Porque o standard é o mínimo que eu estou disposto a aceitar ou a tolerar, não é? Sim. É assim que defines? Sim, o standard? Sim, o padrão mínimo. Sim, eu acho que aqui, nesta discussão, tu também podes estar a falar sim, quando falas de um standard de qualidade, é qual é o mínimo aceitável. Qual é o mínimo de qualidade aceitável, não é? Abaixo do qual eu vou agir e acima do qual está tudo bem. Portanto, mas como é que eu defino isso? Tem que ser uma coisa específica, porque como nós estamos aqui a falar de algumas coisas que são muito abstratas, estamos a falar de relacionamentos, por exemplo. Não é? Qual é que é o standard no relacionamento? Como é que eu transformo isto numa coisa específica? Olha, isto está abaixo do que é aceitável ou tolerável para mim. O que quer dizer que se isto acontecer, eu não consigo estar na relação. Ou se isto acontecer num local de trabalho, eu vou começar a procurar outro sítio para trabalhar. Ou se isto acontecer comigo, eu vou mudar alguma coisa na minha vida. É, no fundo, tipo uns lembretes de controle de qualidade, não é? Sim, é como, por exemplo, tu dizes assim, olha, o meu standard de exercício físico é fazer... eu, por exemplo, tenho um standard específico. São 500 minutos por semana de exercício físico de intensidade. Pronto, porque isso é uma coisa que é calculada aqui pelo o relógio que eu costumo usar e que eu sei que, por exemplo, se eu estiver a fazer um treino com muita intensidade, com uma frequência cardíaca muito elevada, ele dobra. Se eu tiver 10 minutos de uma frequência cardíaca muito elevada, ele conta 20 minutos para este bolo de 500 minutos por semana. Portanto, isto aqui é o meu standard. O que quer dizer que quando eu chego ao final da semana
e, não é, tenho uma appzinha, controla isto e diz assim, opá, eu quero ter 500 minutos, mas só tive 400. Ok, mas foi uma semana um bocadinho especial, estive a dar formação, tive menos tempo disponível, tudo bem. Mas, não, olha, foi uma semana em que eu tive tempo para fazer isto, mas não fiz. Como está abaixo do meu standard, isto é um convite a, deixa-me na próxima semana olhar aqui com mais atenção para quando é que eu vou fazer exercício e que tipo de exercício físico vou fazer. Então, podíamos ter assim, tipo, standards de conflitos acesos por semana. No máximo, também pode ser um máximo. Certo. Não é? Certo, por exemplo, entre nós os dois, eu acho que eu estou disponível para nós não nos chatearmos uma vez por semana. Certo. Assim, Estou disponível. Estou disponível para isso. Mais do que uma vez por semana já é preciso fazer alguma coisa. Já é preciso fazer alguma coisa, já é um sinal de que, ok, isto está... E por acaso nas últimas 3 semanas foi certinho como o relógio, foi uma vez por semana. Pois foi. E eu até acho que percebo porque é que estou a falar disto uma vez por semana, porque tu chateias-te e depois tens um período que, felizmente para nós, é muito curto. Porque é logo a seguir. Nós tendemos a não deixar com o conflito, depois... Sim. Infelizmente tu gostas de chatear à noite, que é mais difícil porque depois a seguir temos sono e depois... pronto. Mas ainda assim... Também me chateio porque também tenho menos recursos. Claro, não é? O meu certo. sistema nervoso não está tão regulado, Certo. Logo Certo. entra logo mais nesse conflito. Certo. Mas o tempo que tu tens para recuperar até, lá está, para o teu sistema nervoso recuperar de um momento de conflito e de choque, não é? No dia seguinte já te chateias outra vez e depois já te chateias outra vez, começas a ter... lá está, já estás muito para lá do teu standard ou abaixo do standard. E se calhar há pessoas que dizem, não, nós conseguimos chatear tranquilamente uma vez por dia. E mas se as pessoas estiverem bem com isso, tudo bem, não é? Mas estava só a achar que eu nunca tinha pensado nisto desta forma, não é? Porque, no fundo, qual é aqui a ideia, por exemplo, nisto que estávamos a dizer do conflito, é que if I keep track, como é que se diz isso? E se mantenho, assim, alguma alerta nas áreas que são importantes para mim, permite também perceber que ok, está aqui uma área na minha vida onde eu quero ter um certo standard e não estou a conseguir tê-lo e fica tudo muito óbvio, não é? Não deixa as coisas andar da mesma forma. Olha, eu, por exemplo, assim, coisas específicas que eu acho que... exemplos que eu me estou a lembrar de momentos onde nós... Ai, desculpa! onde nós claramente elevamos o standard no sentido de dizer, olha, isto que está a acontecer... está a ser demasiado perturbador ou está a causar demasiada insegurança. Por exemplo, na área financeira, houve momentos da nossa vida onde nós nos sentamos, fizemos as contas e dissemos, olha, para nós estarmos tranquilos, precisamos de, no mínimo, ganhar entre os dois X euros por mês. Certo. Olha, outro momento que me lembro com saídas de casa, quando os nossos 3 filhos eram mais pequenos, e às vezes as saídas eram assim, havia muita turbulência, e houve um momento em que me lembro, nós vamos assim, ok, isto está a acontecer, nós saímos de casa 5 vezes na semana, pelo menos 2 vezes há assim chateação, ou não sei o quê. Portanto, é demais. Portanto, temos que fazer alguma coisa. E começamos a mudar algumas rotinas. Recalcular rota. Sim, recalcular a rota. Mudar algumas rotinas. Olha, então temos mesmo de nos esforçar por deitar mais cedo. Ou temos mesmo de nos esforçar para no dia anterior ter as coisas prontas para isso de manhã não ser um problema. Desde que fizemos isso... Sim, qual é o problema? É a roupa das crianças? Então eles têm que pensar nisso antes de dormir. Coisas como essa que é, no fundo, dizer não há problema nenhum em, de vez em quando, isto dar asneira. Mas dá sempre, não é? Ou a forma como nós organizamos as refeições em casa. Quando nós chegamos ao final da semana e dizemos, ou 2 ou 3 vezes na semana em que vamos, o que é que vamos fazer hoje à noite? E isto está a causar stress. Temos que elevar o standard em termos de planeamento das refeições. Não é? Esse vai e vem. Esse vai e vem, lá está. Só que ajuda a ter um standard que é tu perceberes que pontualmente isto pode acontecer, mas se começar a acontecer 2, 3 vezes por semana, já estou abaixo do meu standard, não é? Mas outra pessoa que não tenha esse standard pode dizer assim, não há problema, isso é uma coisa que se gera dia a dia. Pronto, faço qualquer coisa. Certo. Portanto, ainda bem que nós não temos o Uber Eats. Sim, portanto, os standards são pessoais também no sentido em que são subjetivos. E há pessoas que conseguem ter standards mínimos
muito abaixo daqueles que são os teus estándares mínimos, mas outras necessitam de os ter muito acima. Mas olha, tu estavas a dizer há pouco que a palavra standard não era assim a tua palavra preferida. Tens assim alguma proposta de uma alternativa? Ou pode ser, em vez de um standard, podes falar de um padrão mínimo. Só que eu gosto mais de te convidar a pensar no qual é o quadro de referência. Isto é comparado com o quê? Por exemplo, 2 vezes por semana, pá, chateamos de manhã a sair de casa, há stress, há alguém que fala mais alto, alguém que está a dizer já vamos chegar atrasado. Ok. Qual é que é o quadro de referência? O que é que seria aceitável para a família? Era isto nunca acontecer? Era acontecer, ok, uma vez na semana? Era acontecer, menos vezes do que aquelas em que não acontece? Qual é que é o quadro de referência? Yeah. E às vezes isso até é uma coisa que, sobretudo quando estamos a falar de uma família, de uma empresa, podemos discutir entre nós. Sim, e também acho que o que eu gosto com isto que estás a propor aqui agora, porque tu dás uma margem, não é? Estavas a dizer, olha, se nos chatearmos uma vez por semana está tudo bem. Portanto, não há aqui não existe, isto para mim é muito importante na parentalidade consciente, não existe aqui nenhum objetivo, nesta área em particular, de nunca nos chatearmos, não é? Sim. Isso não é nenhum tipo de objetivo. Não. Aliás, eu quando estou a trabalhar com clientes que estão a fazer mudança de hábitos, e mudança de hábitos é uma mudança de quadros de referência, não é? É a pessoa passar de o meu padrão ou o meu standard é fumar 10 cigarros por dia e quero passar para 0. Certo. Ok, isso estou a mudar um standard. O que é aceitável? A prática não é aceitável. Mas eu sei que quando nós fazemos essas mudanças, embora em alguns casos, nomeadamente em situações onde existe dependência química, onde às vezes é mais fácil tu fazeres uma mudança de comportamento indo para o 0, sendo radical. Mas há muitas mudanças de comportamento que são mais fáceis quando tu mudas um bocadinho o quadro de referência, mas não de uma forma extrema. Certo. Não passas de... aliás, quantas vezes eu vejo pessoas a dizer pá, eu não pratico exercício físico e agora quero começar a praticar. Ok, qual é o teu padrão? Todos os dias. Ok. A probabilidade de tu, pá, hoje não deu porque não sei o que é. Pronto, já falhei, não vale a pena. É muito grande. Então, se calhar, não precisas de elevar tanto o teu standard, não é? Pode ser aqui um standard intermédio. E eu acho que isto é válido em relação a muitas coisas na nossa vida, incluindo quando nós estamos com projetos de melhorar a nossa qualidade de vida emocional. Não é? Por exemplo, a pessoa que diz, a partir de agora eu passo muito a cabeça, quero fazer meditação, vou fazer mindfulness, vou fazer isto, vou fazer aquilo, não é? 45 minutos por dia, vou meditar. Sim, ou então pelo menos, e depois a pessoa às vezes fica muito triste porque diz, pá, andei uma semana tão certinho, não sei o quê. Depois cheguei ali, pá, e dei por mim, passei-me da cabeça e dei um grito. Okay, quer dizer que a pessoa... Ok, mas antes estavas-te a passar sempre, não é? Mas se a pessoa tiver um standard de repente muito elevado, que é a partir de agora nunca mais me passo, fica muito difícil. É a mesma coisa quando decido, vou ser um pai super consciente e não sei o quê. E depois dou por mim a chatear o meu filho ou a ameaçá-lo ou não sei o quê. Sim, mesmo assim, quando eu estabeleço, faz-se muito na parentalidade, não é? Estabelecemos também standards para os nossos filhos, não é? Standards comportamentais. E parece que muitas vezes é tipo all or nothing, não é? É tudo ou nada, portam-se, saem fora daquilo que é estabelecido uma vez, já castigos, as coisas não funcionam e não sei o quê, comeu bem 3 dias, quarto não comeu, então o que eu estava a fazer não funciona. Sim. Porque temos essa expectativa que vai funcionar sempre. Sim, porque quando nós colocamos em função do standard que nós selecionamos para uma determinada área da nossa vida, nós vamos sempre criar uma zona ali que é uma zona cinzenta, não é? Sabes, é como aquela discussão de as pessoas ficam, já apanhei esta discussão várias vezes, a dizer, não tem jeito nenhum isto do vídeo-árbitro quando eles vão ver o fora de jogo e o tipo estava fora de jogo por 2 centímetros. 2 centímetros não devia contar. Eu digo, então quanto é que era? Sei lá, aí 20. Mas quando eu tivesse 21, a discussão era a mesma. Era por 1 centímetro e já não era. Portanto, há sempre, qualquer que seja o standard que tu colocas, vai haver ali sempre uma zona onde vai apelar depois a querer ser flexível em relação àquela zona, mas depois ser flexível não é, no fundo, baixar o standard em relação ao standard. Né? Há sempre aqui umas zonas um bocadinho mais difíceis. Mas há umas zonas em que os standards, por exemplo, ao meu ver, deviam ser mesmo 0. O standard devia ser 0 ou a flexibilidade devia ser 0? Não, sim, a flexibilidade devia ser. Tipo, abaixo disto, não.
Tipo, Não estou disposto a estar num ambiente onde ouço comentários sexistas. todos Por os exemplo, dias, tipo, zero, é não, tolerância zero em relação a isto. Tolerância zero no sentido de que se isto acontecer, eu vou fazer alguma coisa em Exato, relação a isto. é nesse sentido. Sim. Vou fazer, não vou deixar passar, digamos Ok. assim, né? Sim. Sim, acho que isso também pode ser assim Olha, sabendo que nós estamos aqui no final daqui do tempo para a nossa conversa desta semana, E ainda há uma prática. e ainda há a prática inspiradora desta semana em redor desta questão dos standards, mas o que é que eu estou a retirar aqui da nossa conversa? Que discutir o quadro de referência que eu tenho para qualquer coisa na minha vida tende a ser um bom movimento de desenvolvimento pessoal, que é, Certo. não é? Eu quando digo que uma coisa é suficiente ou é insuficiente, é por comparação com o quê? Qual é que é a minha escala? E refletir sobre essa escala tende a trazer mais clareza. Certo. E depois disso posso então propor-me, então se calhar, olha, vou elevar aqui o meu padrão mínimo, que é abaixo disto não. E ver o que é que acontece a partir daqui. Deixando também, foi o que saiu da nossa conversa, espaço para, há coisas que não dependem só de mim, que são coletivas, são sociais. E também há momentos onde, por ausência de recursos, eu vou provavelmente beneficiar de não ser demasiado duro comigo. Certo. Quando não conseguir cumprir o padrão uma vez ou duas, depois posso olhar outra vez. Será que é o quadro de avaliação que é demasiado exigente? Ou também de pensar o que é que eu preciso para conseguir manter estes estándares assim. Certo. Não é? Se for uma pessoa que quer fazer exercício e colocou o objetivo 3 vezes por semana e não está a conseguir nenhuma. O que é que eu preciso para que isto... O que é que eu preciso? Não, acho que se calhar nem é preciso, ou se calhar é só uma vez por semana que tenho pessoas assim que acompanham, né? E nem estão a conseguir uma vez por semana. Baixar o standard para 0 vezes por semana não me parece muito acertado. Então, em vez disso, se calhar devia pensar o que é que eu preciso para conseguir manter aqui o meu standard, então, em termos de exercício físico. Sim. É logo à segunda-feira. Assim está feito. E depois, quando as pessoas começam a fazer logo à segunda, depois dizem, até já está feito, mas até queria aqui um espacinho. Olha, esta semana faço 2. Pronto, e é assim que normalmente se encaixa aí o estabelecimento ou não. Para mim, o que funciona mais é ter alguém com quem fazer esse certo, ok. É uma coisa que tu descobriste e que é muito importante para ti. E eu já sou mais do género de consigo praticar exercício físico sozinho. Que para mim é muito difícil. Sim. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. E os nossos standards também são diferentes. Ok. Boa. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. Obrigado, Mia, por esta conversa. Obrigada, Pedro. Na prática inspiradora desta semana, quero partilhar contigo uma ferramenta para conseguires medir o teu standard atual numa determinada situação e para depois poderes tomar decisões sobre o que é que queres fazer com isso. Então, o primeiro passo é tu isolares uma área da tua vida. Pode ser uma determinada relação, pode ser o aspecto financeiro, pode ser o aspecto da saúde, da energia, pode ser o aspecto do trabalho. Isolas uma área da tua vida e depois constróis uma escala de 0 a 10, onde vais determinar o que é que seria o 10 nessa área da tua vida. E vais escrever 10, ou seja, satisfação total nesta área da minha vida seria isto. E 0, satisfação mínima, seria isto. Mínima das mínimas, satisfação inexistente. Insatisfação total, seria isto. Depois, entre 0 e 10, vais avaliar onde é que estás agora. Na relação, no trabalho, na saúde, na área que tu escolheste. Onde é que tu estás? Imagina que de 0 a 10 achas que estás no 3, ou no 7, ou no 6. Não é? Determinas qual é o grau de satisfação atual. E depois vais determinar qual é o mínimo. Okay? Qual é o mínimo que tu estás disposta a tolerar. O mínimo que tu estás disposta a aceitar. Okay? E depois, como é óbvio, se o teu standard atual está acima do mínimo, tudo bem. Se está abaixo do mínimo, então há que fazer alguma coisa para mudar. O convite seguinte é começar a pensar em se o mínimo é demasiado baixo ou se eu gostaria de o elevar e se ao elevá-lo se vou mexer com aquilo que está a acontecer agora. Porque quando eu elevo padrões acima daquilo que estou a fazer agora, isso é um convite a eu mudar alguma coisa em mim, na relação, no trabalho, etc, etc. Mas tornar isto visual e numérico ajuda-nos muitas vezes a identificar quais as áreas da nossa vida
que merecem a nossa atenção e que merecem que nós mudemos alguma coisa, inclusivamente aumentar os standards. Durante esta exploração, se tiveres dúvidas, se tiveres insights que queiras partilhar comigo e com a Mia, já sabes que podes fazê-lo através das redes sociais, das nossas e do podcast, e sobretudo através do grupo do Telegram específico do podcast IVM, onde nós adoramos falar sobre estas coisas.